que se encontra assim, a parábola do rico e do Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa dos ricos, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Aleluia, Senhor. Irmãos, nessa tarde, eu estava pedindo do Senhor uma palavra que viesse falar ao meu coração e ao teu coração. E eu achei muito interessante a passagem do rico e do Lázaro. São duas vidas muito diferentes. Não é tão diferente das nossas do dia de hoje. Como a palavra do Senhor fala, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode estar se perguntando, mas o rico, ele esbanjava do todo bem material, terreno. Também, creio eu, que ele dormia na melhor cama, comia a melhor comida, se vestia, como a palavra testifica, que ele se vestia de linho finíssimo e de púrpura. Irmãos, para nós sabermos, púrpura, naquele tempo, era caro. E era uma tinta que era vendida até numa passagem que está escrito no livro de Atos, fala de Lídia, que ela vendia essa tinta e ela ajudava Paulo, ajudava a obra de Deus. E lá vai testificar que ela era crente. Irmãos, não saindo da palavra, da mensagem, eu achei muito interessante, irmãos. Eu só li do versículo 19 até o 22, porque é grande e eu quis só, como eu posso dizer, falar essa parte. Então, irmão, que nós venhamos analisar essa parábola, irmãos. Quando o rico, ele se assentava ali na sua mesa, aquele mendigo, ele estava naquela porta. Ele estava ali esquecido pela sociedade, esquecido até mesmo pela sua família. A Bíblia vai testificar que ele era um servo do Senhor. Aí você me pergunta, mas por que Lázaro passou por tantas aflições na sua vida terrena? E por que o rico, ele esbanjou dos manjares em vida? E eu posso ver pelos olhos da fé aquele mendigo Lázaro sentado ali naquele portão. A Bíblia testifica que é a porta. E aquele rico ali, gente, ele comia, ele bebia, ele esbanjava. A Bíblia vai testificar aqui que as migalhas dos pão caíam debaixo da mesa. Porque antigamente, irmãos, eles pegavam os pães, eles enxugavam, eles limpavam a mão com os pães. E aqueles pedaços de pão que caíam debaixo da mesa, Lázaro, ele comia. E a Bíblia vai testificar que havia cães que lambiam as suas chagas, as suas úlceras. Eu posso imaginar que Lázaro, porque a Bíblia vai testificar que Lázaro não reclamou, Lázaro não murmurou, Lázaro passou-se tempos, eu creio eu,
mas não saía uma palavra da boca de Lázaro. Lázaro suportou a sua aflição. Lázaro, eu creio que em nenhum momento ele murmurou diante do Deus que ele servia. A Bíblia vai testificar aqui, no versículo 22, que ambos morreram, ambos os dois. A Bíblia testifica que o rico morreu e ele foi sepultado. Sepultado. Só que aqui a palavra não vai falar que Lázaro foi sepultado. Se você pegar aqui o livro de Lucas 16, você vai ver que não fala que Lázaro foi sepultado. Aí você me pergunta, por que Lázaro não foi sepultado? Irmãos, naqueles tempos, os mendigos, eles não eram sepultados, eles eram jogados aos lixões. Eles eram jogados aos lixos e eles eram queimados. Eles eram jogados para trás dos muros, creio eu que o muro de Jerusalém, eles eram lançados como se fosse algo que a sociedade não queria. Ele era menosprezado. Olhavam para eles com um olhar de desprezo, com um olhar de ninguém por eles. Mas a minha palavra, a palavra de Deus, a palavra do Senhor vai testificar que Lázaro, ele foi para o seio de Abraão. Aí testifica na palavra que o rico também morreu e foi sepultado. Só que vai chegar uma certa parte que o rico ele vai contemplar. Essa passagem aqui eu não li para vocês, eu estou falando agora. E ambos vão ficar divididos em ambas as áreas. E o rico olha e contempla o Lázaro. Ele está onde? Ele está no seio de Abraão. E ele olha. E ele está onde? Ele está no Hades. Aí ele fala e menciona na palavra do Senhor, ele fala e pede, Pai Abraão, pede para que Lázaro molhe a ponta do seu dedo para passar nos seus lábios, porque a sede daquele homem, irmãos, era tão grande, tão escassa, que ele almejava uma gota d'água. Só que nós sabemos que uma gota não mata a sede, minha, sua, não mata a sede, irmão. O tormento daquele homem era tão grande naquele lugar, que a Bíblia testifica como Hades, ou seja, o inferno. Então, ele almejava uma gota. E ele viu ali Lázaro esbanjando do melhor do Senhor no paraíso. Creio eu que ele ali, porque a Bíblia vai testificar que ele lembrou-se que ele tinha 5 irmãos. Ele se lembrou e a Bíblia testifica que ele não queria que seus irmãos fossem para aquele lugar. Ele não queria, irmãos. E o que ele pediu, o pai Abraão? Pediu para que ele enviasse ele para testificar e falar daquele lugar para os seus irmãos. Só que não havia mais como ele sair. Irmãos, e Lázaro sofreu. Ele passou tantas coisas. Quanta humilhação Lázaro passou. Mas aqui na palavra não vai testificar que ele murmurou. Aqui na palavra não vai testificar que ele chorou. A palavra de Deus testifica que ele ficou ali comendo o que caía da mesa do rico. E os cachorros, creio eu, que o Senhor enviava aqueles cães para consolar, lamber as suas chagas. Aleluia. Talvez você está se perguntando para mim, mas por que ele, sendo um servo de Deus, e ele passou por tal situação, e o outro
que não era e não servia. Aí você pode dizer em outras palavras, mas ele servia um Deus que é o Deus do ouro e da prata. E por que Lázaro viveu aquela situação? Porque a palavra do Senhor, irmão, testifica e fala, Paulo falou que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode estar se perguntando, Senhor, por que, Senhor, a porta está fechada? Senhor, por que eu não conquistei ainda aquilo que tanto quero, tanto almejo? Você pode estar se perguntando, porque você é carne, você sente e você sabe aquilo que aperta. Mas, olhando para as Escrituras, eu me identifico com um jovem, Davi. Davi não foi diferente, irmãos. Ele foi perseguido, ele foi humilhado pelos seus irmãos. Talvez ninguém deu crédito a Davi, por ele ser o menor da casa, por ele não ser, vamos dizer, o filho mais bonito, o mais que se desenvolvia melhor. Mas Davi testifica e fala na palavra do Senhor que ele foi jovem e ele se encontrou velho, mas ele nunca viu um justo mendigar um pão. A amada igreja hoje passa uma luta, murmura. A amada igreja hoje passa um dia sem um alimento, murmura. E eu olho aqui a palavra de Deus e me alegro, porque aqui testifica que Lázaro passou por tudo isso, mas quando chegou o momento da sua partida, a Bíblia testifica aqui, essa palavra testifica que os anjos vieram e o levaram. O rico foi sepultado, foi levado, creio eu que tantos outros ricos fizeram ali as suas reuniões no seu funeral. Mas e aí adiantou, irmão, ele esbanjar daquilo tudo, dos bens materiais, esbanjar da melhor comida, da melhor bebida, dos prazeres carnais? Não adiantou, irmão. Você pode dizer, mas é uma parábola, mas ninguém sabe se existiu. Mas quem falou, escreveu e testificou essa parábola? Jesus. Jesus testificou e falou na sua palavra. Essa parábola veio da boca de Jesus. Mas quem falou e escreveu nas Escrituras foi Lucas. Mas veio predestinada por Jesus. Quero te dizer nessa tarde que tudo que você está passando, tudo tem um propósito da parte de Deus. Você pode dizer assim, mas a minha prova tem 10, 12, 15 anos. Não se preocupa com isso. Olha para cima, porque Davi disse que o socorro dele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Davi passou lutas e aflições como eu e você passa nos dias de hoje. Mas você não vai ver nos 150 livros de Salmos Davi murmurando. Davi, ele foi um servo excelente, passou lutas travadas, foi perseguido, mas ele corria para os pés do Senhor. O segredo hoje da minha e da tua vitória é você correr para os pés de Jesus. Quando Lázaro estava à porta, hoje a porta é Jesus. Ele estava lá jogado. Talvez aquelas pessoas olhavam com um olhar humilhante, olhando para ele com um olhar de desprezo, porque antigamente os mendigos eles eram menosprezados pela sociedade. Não é diferente, irmãos, no livro de Atos 3, que quando Paulo
Ele ia caminhando com Pedro. Ele ia caminhando, Pedro ia caminhando. Perdão, não é diferente, irmão, que quando Pedro ia caminhando para o templo para orar a hora nona. A Bíblia testifica que havia um homem, um mendigo. E ele era coxo, irmão, ele não andava. E ele estava ali pedindo esmola. A Bíblia vai testificar que Pedro olhou para ele e falou: eu não tenho ouro e nem prata, mas tudo aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. A Escritura testifica que ele determinou na vida daquele homem. E aquele homem, a Bíblia fala que ele se pôs de pé. E a Bíblia fala que ele pulou e saltou e louvou ao Senhor. Essa tarde eu venho te falar, por que você está prostrado? Por que você está aí prostrado diante da tua luta, diante da tua prova? Jesus te fala nessa tarde, te levanta e anda. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. A fé, irmãos. Você tem que caminhar, olhar para Jesus, a fé. Você tem, é uma semente, a Bíblia compara a fé como um grão de mostarda, pequenininho. Mas se você tiver uma fé pequena, se torna grande diante de Deus. Talvez o homem tenha olhado para ti e tenha dito, você não vai alcançar, você não vai conseguir. Mas eu te digo algo da parte do Senhor. Olha para o autor e consumador da tua fé. Porque quem determina, aleluia, a tua sentença não é o homem, é Jesus de Nazaré. Porque quando Jesus deu um brado na cruz do Calvário, ele disse, está consumado. Ele disse, está consumado. Jesus veio e serviu o ministério na terra. Ele passou pelo que eu e você passamos constantemente. Você pode estar olhando e se perguntando, a minha luta dura 20, 30 anos. Não te preocupa com isso. Lembra da mulher do fluxo do sangue? 12 anos. Ela tinha recorrido em todos os cantos e ela obteve a cura? Não, irmão. A tua fé, a tua cura, ela está bem perto de ti. E você está indo para lugares longe, lugares que não é para tu ir. E ela está perto de você. Mas você tem que fazer o quê? Você tem que tocar. Você tem que tocar no Senhor Jesus. Para que dele saia a virtude e a tua fé. Jesus falou, a tua fé te salvou. Vai, mulher, porque a tua fé te salvou. Eu quero te dizer que não adianta, aleluia, tu se apegar em dinheiro, não adianta tu guardar dinheiro no banco, não adianta tu se apegar a bens materiais nessa terra, porque a palavra do Senhor vai testificar e vai falar que aqui a traça corrói. O tesouro não é para guardar tesouro na terra, mas no céu. A Bíblia fala que onde está o teu coração, aonde está as tuas riquezas, está o teu coração. Em quem tu tem confiado, em quem tu tem pedido, tu tem clamado, tu tem chorado. Muitas das vezes o inimigo pode usar boca de pessoas para falar para você que não há mais uma saída. Mas Lázaro estava à porta. Lázaro estava lá naquela porta, ele foi deixado lá naquela porta. E ele não saiu de lá, ele ficou lá. Quando ele saiu, Deus cumpriu o propósito dele na vida dele. Ele foi para a porta do céu. Ele foi recebido na porta do céu, no seio de Abraão. Pense, irmão, o seio de Abraão, o paraíso de Deus. O paraíso que, creio eu, aquele rico quis esbanjar e está ali. Mas lembra quando Lázaro comia as migalhas do rico e padecia
parecia com as suas chagas. Aquele rico não se preocupava, irmãos, e ele se esbanjava das suas riquezas. Mas chegou o tempo, chegou a hora dele, e ele estava lá. E a Bíblia testifica que ele pediu para voltar, para avisar seus irmãos. Mas não há mais como voltar, irmão, porque está dividido. Os que estão de lá para cá não podem passar. Os de lá para cá, nem os de lá para cá. Não podem passar os daqui para lá, nem os de cá para lá. Irmãos, está dividido. Eu quero te dizer nesta tarde, enquanto você tem fôlego de vida, venha para Jesus. Enquanto você tem, aleluia, Jesus, fôlego de vida nas tuas narinas, lembra-te do Senhor. Lembra-te de Jesus. Lázaro obteve a vitória. Lázaro passou por tudo aquilo, mas o nome de Jesus foi glorificado. E hoje na minha vida e na tua vida não é diferente. Eu quero te dizer, você que está prostrado, se levanta e anda e toma aquilo que Deus te entregou. Não fique estacionado, porque Deus quer te usar, Deus quer trabalhar na tua vida. Mas para Deus trabalhar na tua vida, você tem que dar um passo. A palavra de Deus fala que eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. O Senhor lhe pede permissão para entrar na tua vida, mas vai depender de você. Se você quer que Ele entre, se você quer que Ele more na tua vida e faça morada celestial na tua vida. Eu creio da parte de Deus, aleluia, que Jesus, Ele não tarda a arrebatar a sua igreja. Creio eu que Jesus, Ele não vai tardar. Deus tem despertado homens e mulheres. Deus tem trazido os que estão lá fora, tem trazido para dentro. Quero te dizer nessa tarde, você que ainda se encontra ainda em cima do muro, eu quero falar para ti. Saia do cima do muro. O Senhor fala que nós não podemos servir a dois senhores. Tome uma decisão na tua vida, porque hoje você está nessa terra